Fala galera, o Plugin está no ar. Hoje estamos aqui no Panorama com o tema de fake news. Tivemos aqui então 6 pessoas que conversaram muito sobre o tema do fake news. E agora, para começar, estamos aqui com o Beio, nosso mestre da comunicação de publicidade. E Beio, para começar, eu queria que tu falasse então o que é o fake news para ti. Certo. O que a gente tem que entender é que fake news, boato e pós-verdade são muito parecidos, mas eles têm as suas características diferentes. Eu começo explicando o que é pós-verdade. Pós-verdade é quando eu sei que uma informação não é correta e mesmo assim, por conta das minhas convicções, eu passo ela adiante. Já o boato, ele não tem um suporte midiático. Sabe quando a gente escuta aquela notícia na rua e passa ela adiante? Ou quando eu recebo ela pelo WhatsApp, ela não tem um link especificamente e mesmo assim eu passo adiante. Ou às vezes uma foto que vem dentro de um contexto de verdade, mas não é. A fake news, ela já está atrelada dentro de um suporte midiático, ou seja, ela tem aquele site, vem daquela fanpage, eu consigo identificar quem disparou, mas eu não sei observar se aquela fonte tem a devida credibilidade. E geralmente ela tem 2 motivos muito principais. O primeiro é de ordem econômica, ou seja, alguém gera uma fake news para gerar acessos e os acessos vão gerar publicidade online, ou seja, vai gerar dinheiro no bolso de quem criou aquilo. E o outro viés é o econômico e político. Eu crio uma informação para desestabilizar um governo ou influenciar economicamente alguma situação. E às vezes tem até os dois. O cara cria uma informação falsa com esse viés político e econômico e também está tendo a rentabilidade da publicidade online. E como é que as fake news então surgiram? Não, mas como é que elas já estão nesse ponto? Como é que elas explodiram e estão assim tão fortes hoje em dia? O que está alimentando elas tanto? O que a gente tem que pensar é que fake news não é algo novo. Sempre existiu, sempre existiram os boatos, as informações falsas. Às vezes elas vinham em forma de notícias em jornais de menor repercussão, porque as pessoas colocavam aquilo sem fazer a checagem adequada de dados. O que eu tenho hoje é um grande amplificador em cima de um tema. Então, o legal da internet é que todo mundo pode acessar uma informação e compartilhar ela. O ruim da internet é que todo mundo pode acessar uma informação e compartilhar ela. Então, o que a gente tem hoje não é uma situação nova. O que eu tenho é um amplificador em cima de alguma coisa que já existiu. E os algoritmos favorecem com que uma informação consiga se propagar de uma forma muito maior. E, bem, como é que estão as ferramentas da internet para cuidar das fake news? Já tem alguma ferramenta aí que está pesquisando mais o que é uma fake news? Ou como é que ela que defende assim, as pessoas de fake news? Certo. Nós temos vários veículos de comunicação que têm os seus próprios departamentos de fazer o aferimento de uma informação. Como a Adriana Kraus colocou, o próprio NSC tem sua própria ferramenta. E assim como diferentes grupos de comunicação, a Folha, o Estadão, a revista Veja e outros veículos de comunicação. Para o usuário em si, o que ele tem que levar em consideração muitas vezes é clicar no link. O que acontece é que às vezes a gente passa uma informação e não abre ela para dar uma olhada com mais carinho, digamos assim. Lembrando que quanto mais cliques uma pessoa tiver que executar para realizar uma ação, menor a probabilidade dela fazer. Por isso que a gente vê muita gente passando uma informação adiante sem clicar no link, porque digamos que o usuário é um pouco preguiçoso nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes é dar uma olhada com mais atenção. Eu conheço aquele jornalista, eu conheço aquele veículo, outros veículos noticiaram e a mensagem final é: se eu tiver em dúvida de alguma informação, eu não passo ela adiante. Eu espero um pouquinho, se outros veículos noticiarem, aí eu passo ela.
Fechou então. Valeu, Beio. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Abraço. Bom, galera, agora estamos aqui com o Rogério e para começar eu queria que tu desse a sua definição breve do que é uma fake news. Olha, fake news hoje é muito complicado da gente dar uma única definição. Não é só notícia falsa, pode ser paródia, pode ser sátira, pode ser uma notícia para difamar alguém, pode ser uma notícia que está num contexto errado, mas ela é verdadeira. Então todo um ecossistema para desinformar as pessoas. E, tipo, em que momento do mundo, digamos que surgiu assim a fake news, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro percebeu que existe a fake news? Olha, mentira, boato sempre existiu na história da humanidade, né? Mas agora se tornou muito mais complicado por causa de que as redes sociais permitem que qualquer pessoa se converta num grande disparador de notícias que podem ser verdadeiras ou falsas. E como não há um filtro para tentar triar o joio do trigo, a gente tem um problema muito grande. 3 casos foram muito emblemáticos na eleição de Trump, né, nos Estados Unidos, o que fez com que isso chamasse a atenção de muita gente, a saída da Inglaterra da comunidade europeia, né, e também os colombianos não assinando o referendo que assinava a paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Então, esses 3 grandes eventos chamaram a atenção de que, há alguma coisa de errado com a internet, alguma coisa de errado com nosso nível de informação, alguma coisa de errado com as notícias. O que está acontecendo? E aí, é história. E então, após os países derem conta dessa situação, como é que está o posicionamento de cada país, mais ou menos? A indústria jornalística está preocupada, mas a política também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos preocupados porque esse é um ano eleitoral, um ano que vai definir, por exemplo, senadores, deputados federais, governadores, presidente da República. Não é qualquer coisa. E as fake news, elas podem determinar aliadas, não só as notícias falsas, né, mas os sistemas automatizados disso, os chamados bots, os robôs. Pra você ter uma ideia, quando a gente teve a discussão sobre a reforma da Previdência, a Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento da internet e mostrou que 1 a cada 5 notícias era alimentada por robôs. Isso no Brasil. E essas notícias não eram verdadeiras. Então, nós corremos muito risco nesse ano. Daí a necessidade da gente revisar os nossos comportamentos, não compartilhar todas as coisas que a gente não conhece, tomar muito cuidado com o que está lendo, sempre comparando coisas. Fechou então, certinho. Valeu, muito obrigado, tá? Valeu. Bom, galera, agora estamos aqui com o Evandro. E para começar, eu queria te perguntar o que é uma fake news, na sua opinião? Bom, fake news é uma notícia falsa, né? A tradução literal acho que define muito bem do que a gente está falando. Mas é importante que quando a gente chama algo de notícia falsa ou de fake news, a gente tenha certeza de que é exatamente esse fenômeno que a gente está se referindo. Porque hoje em dia fake news virou um rótulo e as pessoas designam como fake news qualquer coisa. Uma notícia mal apurada, por exemplo, uma notícia que um repórter cometeu um erro, um equívoco, muita gente chama de notícia falsa, de notícia fake. Uma notícia que é enviesada, por exemplo, uma notícia que tem uma determinada angulação, as pessoas chamam, isso é fake news. Não necessariamente. Então, assim, o jornalismo com problemas é uma coisa. Uma outra coisa é o que eu chamo de vandalismo informativo, que é quando alguém deliberadamente inventa uma informação para causar tumulto, basicamente. Durante uma enchente em Blumenau, por exemplo, quando alguém planta uma notícia falsa nas redes sociais só para ver o circo pegar fogo. Uma terceira categoria, e essa talvez seja a mais grave de todas, é a das notícias falsas propriamente ditas, notícias fabricadas, informações fabricadas por alguém que tem algum interesse de ver aquela informação circular. Interesse político, interesse econômico. A gente tem acompanhado em escala mundial isso acontecer e também, nas eleições desse ano em 2018, há um temor muito grande de que esse fenômeno atrapalhe o processo democrático brasileiro. E como você tinha comentado aqui durante o debate sobre que às vezes acontece de um jornal ter que apurar por ter uma exigência de notícias de última hora, ele tem que apurar uma notícia e a notícia acaba sendo não exatamente falsa, mas ela acaba entrando no conceito de fake news. Isso pode ser um dos motivos, então, de a gente ter fake news ainda? Eu não diria que o jornalismo profissional é o maior gerador de fake news. Na verdade, eu diria justamente o inverso.
Porque a notícia falsa não é feita por jornalista, né? Até pode ser feita por jornalista, mas você não vai ver alguém deliberadamente criando um boato, uma notícia falsa numa redação profissional. Talvez até aconteça, exceções, mas esse problema ele está muito mais localizado na periferia da internet, né? Na deep web, pequenas empresas em negócios de garagem, de pessoas que produzem muito conteúdo falso, mas que gera grande impacto, muitos compartilhamentos e que atrai publicidade, que atrai propaganda. Esse é um dos modelos de sustentação das fake news. O outro é quando alguém, por interesse econômico ou político, planta uma informação propositadamente, e o que eu sustento é que isso não necessariamente é jornalismo. Na verdade, não é jornalismo, é propaganda, é má propaganda. Então, o imediatismo do jornalismo ele pode gerar erros de informação e erros graves. Esse é um problema social que precisa ser discutido. Mas isso é diferente do problema das notícias falsas produzidas para gerar um resultado desejado, planejado por alguém, né? Então tem uma diferença importante nesses dois fenômenos. Certo, então. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Bom, galera, agora estamos aqui com o Adriano, ele que é formado em marketing e publicidade e agora trabalha com redes sociais e gestões de marca. Então, para começar, eu queria que tu me falasse como que se lida com clientes que querem, de repente, ter benefícios de fake news. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é uma situação de orientação. O gestor, o dono da empresa, ele precisa entender que não é esse o caminho, que a gente precisa fazer com que a gente consiga outros argumentos dentro de um planejamento estratégico, dentro de uma promessa de marca que ele tenha, e achar coisas positivas para que a gente possa colocar no lugar da fake news, para que a gente consiga ter uma concorrência sadia, um trabalho leal e que não dê problema de futuro também, porque a fake news uma hora ela é detonada também, e isso é ruim para a marca. E como que a gestão de marcas ela lida com fake news que atingem a marca, que de repente eles têm que cuidar ou administrar, gerenciar nesse sentido? Então, tem todo um trabalho, todo um contexto onde, dependendo do porte do cliente, do porte da empresa, que a gente precisa gerenciar essas crises, né? Por exemplo, assim como antigamente a gente só tinha assessoria de imprensa para cuidar da imagem da marca, quando ela sofria algum tipo de ataque ou alguma situação de que o mercado falasse mal dela, a gente teria que reagir, teria que mostrar. O fake news é a mesma coisa. Se ele não faz parte desse processo, se isso não existe, tem que conseguir provar que isso era uma notícia falsa para não tirar o brilho ou a imagem da empresa. O problema é que quando uma notícia falsa é colocada, ela gera um desconforto. Ela dá uma rachadura ali, até tu provar o contrário, até tu provar que preto não é branco, né? Então é todo um desgaste que se a verdade está ali, ela vai aparecer. Mas ela toma um tempo e às vezes ela não só tempo, é investimento financeiro e tal, ou estratégico, uma mudança para que possa ser colocado isso em prática, né? Então o ideal é tu blindar a empresa para que ela não sofra isso o tempo inteiro, ou o mais legal é tu ter uma empresa totalmente correta e anunciar coisas coerentes para que tu não precise sofrer esse desgaste depois. E na tua opinião, então, o que é uma fake news? Bom, a fake news, na verdade, a gente tem o título básico dela de notícia falsa. Mas, eu acho que é mais profundo. Até estava comentando antes ali, eu acho que tem que ir mais a fundo. Às vezes, uma fake news é instigar um novo comportamento, instigar uma nova maneira de pensar, favorecendo o interesse de alguns ou de alguém, né? Então, isso é um problema porque, assim, vamos falar de questões políticas, por exemplo. É uma manipulação de algumas situações e tal, para que traga mais pessoas favoráveis a esse contexto. Então, às vezes é uma inverdade, é um boato que foi transformado em algo mais profundo, só que tudo tem uma característica mais profunda, digamos assim. Alguma coisa vai acontecer em função de uma fake news. Ela é criada para produzir esse desconforto e, às vezes, nessa inclusão digital de hoje, ela faz com que ela busca pessoas que estão procurando essa inclusão. Digamos que elas sejam mais fracas no sentido de vão cair mais fácil na notícia falsa, entendeu? Então, esse é o questionamento. Não basta só dizer que é uma falsa notícia, mas é uma produção de algum conteúdo que não é legal, mas que vai trazer muita gente para esse contexto. Então, é meio que uma manipulação de uma situação, né? Tô enrolando, mas é mais ou menos isso mesmo. Mas, em termos gerais, fake news é uma notícia que, na verdade, não é verdadeira. E é isso. Certinho. Beleza? Então, valeu, muito obrigado.